Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, domingo, dia 8 de junho de 2025, celebramos a solenidade da festa de Pentecostes, onde Jesus sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo de Deus. Envia sobre cada um de nós os seus dons. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, meditar a palavra do Santo Evangelho, escrito por São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Convido a você, meu irmão e minha irmã, a pedir ao Espírito Santo de Deus que venha sobre cada um de nós, trazendo a sua luz para nos iluminar o nosso caminho, o caminho que vai nos levar até o céu. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, 50 dias já se passaram desde a Páscoa, desde a ressurreição de Jesus. Hoje a Igreja celebra a solenidade de Pentecostes, onde Jesus sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, diz no Evangelho de hoje: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Amados e amadas de Deus, da mesma forma em que Jesus entrou naquele lugar onde os discípulos se encontravam para orar, para meditar, para viver o Santo Evangelho, ali eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus, os mesmos que mataram Jesus crucificado estavam perseguindo os cristãos, pois não acreditavam na ressurreição de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos estavam com medo da perseguição, medo da morte, e ali o coração deles estavam perturbados, eles não tinham paz. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus conhece cada um de nós, conhece as nossas necessidades, as nossas preocupações e os nossos medos.
E hoje Ele vem, através da sua palavra, falar para você, para que você não tenha medo. Ele está entrando na sua casa, está entrando no seu coração, um coração que está fechado por medo. Meu irmão e minha irmã, Jesus vem dizendo para você nesta hora que a paz esteja com você. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Jesus está do seu lado. Ele está soprando sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo vem trazer a luz que você necessita. Se você está com medo, se você está passando por um momento de depressão, de angústia, deixe a luz do Espírito Santo te guiar e te conduzir. Abra o seu coração para Jesus entrar. Meu irmão e minha irmã, não se desespere. Não tenha vergonha de expor o seu problema para Cristo. Ele é a solução. Ele é a paz que você procura. A minha proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Diga isso, meu irmão e minha irmã. E não tenha medo e não se preocupes. Viva através da ação do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo, naquele momento ele estava instituindo um sacramento, o sacramento da reconciliação, da penitência. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós nos dispomos a ir ao encontro de um sacerdote para nos pedir a ele para fazer esse momento de confissão, a gente não está indo ao encontro do sacerdote. Nós estamos indo ao encontro do próprio Cristo, aquele que vai nos perdoar dos nossos pecados. A partir do momento que Jesus soprou sobre seus discípulos o Espírito Santo que também nós recebemos no próprio batismo, ali, meu irmão e minha irmã, aquele nosso pecado começa a se queimar, começa a se purificar o nosso corpo, a nossa alma daquela mancha. O Espírito Santo de Deus nos transforma. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos pede, segue em frente. Não fique estacionado, não fique parado. O Espírito Santo que nos move no caminho, e Ele que nos conduz a caminhos e pastagens e lugares verdejantes, Ele que nos conduz ao céu. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, que nós recordamos aí também o nosso batismo, outro sacramento maravilhoso que Deus vem nos dando. E a partir do momento que nós batizados, nós devemos assumir o nosso compromisso de cristãos, onde Jesus é o nosso guia, Ele que nos conduz para o Pai. Ele que nos conduz às nossas ações, às nossas atitudes. Ele que nos orienta para fazermos a vontade de Deus. Te pergunto, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, os dons que Deus te deu através do Santo Espírito, esses dons estão gerando frutos?
na sua vida, meu irmão e minha irmã, vamos agradecer a Deus. Ele está nos conduzindo e nos segurando na nossa mão. Ele está nos amparando pelo seu Espírito e com Ele nós enfrentamos qualquer dificuldade, qualquer batalha e com Ele nós também venceremos. Meus irmãos e minhas irmãs, abram as portas do seu coração. Deixe o Espírito Santo habitar dentro de você. Aí você vai ser feliz de verdade, mesmo diante da dor e do sofrimento. O Espírito Santo vai te consolar e vai te conduzir e não vai te deixar perder no caminho que o mundo vem lhe oferecendo. Meu irmão e minha irmã, glorifiquemos a Deus com nossas vidas, sejamos sempre gratos a Deus por essa luz que nos ilumina, por Ele ter soprado sobre seus discípulos e sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço a você, meu irmão e minha irmã, que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, escreva nos comentários se você sentiu a presença do Espírito Santo na sua vida, se você foi batizado, glorifique a Deus, escreva: eu creio no meu batismo, eu creio no Espírito Santo de Deus. E compartilhe, meus irmãos e minhas irmãs. Quando você compartilha, quando você deixa o seu joinha, a plataforma entende que este conteúdo é um conteúdo agradável e aí ela divulga por mais pessoas. Então já te agradeço por mais uma vez estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida, te protegendo, te livrando de todos os perigos do corpo e da alma. E aguardo você no próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser.